sumindo? Para onde eles estão indo? A Antártica é um dos lugares mais isolados e remotos do mundo. Coberto de gelo o ano todo, é o típico lugar que ninguém ousaria chamar de casa. Ainda mais depois do vídeo de hoje. Oi gente, tudo bem? Para tudo para assistir o vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou Carol Capel, eu sou a desvendadora de mistérios estranhos favorita. No vídeo de hoje nós vamos falar dos mistérios da Antártica. O continente mais isolado do mundo possui animais, mas não possui pessoas. Foi descoberto em 1820 por 2 exploradores russos e até hoje é um dos maiores mistérios da humanidade. Existe um documentário chamado O Terceiro Reich, Operação UFO, e é nesse documentário que eu embasei o vídeo de hoje. No início de 1947, um explorador chamado Richard Byrd, americano, foi enviado à Antártica para uma expedição de cunho e caráter científico. Essa expedição, que tinha o caráter científico, parecia muito mais ser uma expedição militar. Eles contavam com um porta-avião, 12 navios de guerra, um submarino, 20 aviões caças e mais incontáveis helicópteros, sem contar a tripulação de todos esses navios. 5.000 homens foram enviados para essa exploração científica. E alguns meses antes de começar essa exploração científica, em dezembro de 1946, o explorador Richard Byrd deu uma entrevista dizendo: "Eu não posso dar mais detalhes sobre o que vamos fazer na Antártica mês que vem." A suposta pesquisa então começou pela área de Queen Maud Land e milhares de fotos foram tiradas e em apenas 5 semanas a expedição foi interrompida. Algo muito estranho aconteceu, porque a expedição, que era para durar 6 meses, foi interrompida com 1 mês e 1 semana. E o General Byrd então bateu em retirada com toda a sua tropa, como se estivesse fugindo de alguma coisa. Eles perderam um destroyer, metade de seus aviões sumiram e metade de seus homens. Existe um documento secreto da CIA que foi revelado alguns anos atrás, e nesse documento as palavras do General Byrd diziam: "Existia algo que voava sobre nós. Ele tinha uma velocidade incrível, capaz de ir do Polo Sul ao Polo Norte em poucos segundos." Um pouquinho antes disso tudo começar, em 1945, o exército argentino apreendeu alguns alemães a mando de Hitler que estavam na mesma rota do general, indo para a Antártica. E o que eles faziam nessa rota, o que eles faziam na Antártica, permanece em segredo até hoje. Ninguém sabe o que os alemães e os nazistas foram fazer lá. Algumas semanas antes do término da Segunda Guerra Mundial, um submarino alemão, conhecido como U-530, foi avistado na mesma rota por tropas argentinas. A bordo desse submarino haviam pessoas cobertas com bandagens e eles carregavam artefatos preciosíssimos do Terceiro Reich. O comandante desse submarino, Hans Schäfer, foi interrogado posteriormente e também, mesmo sob tortura, não revelou o que estava fazendo lá. Mas o que será que esses alemães procuravam tanto na Antártica? Foi então que, graças à descoberta de rios de água quente com temperatura de 18 graus Celsius embaixo do gelo da Antártica, os alemães então construíram a sua primeira base secreta na Antártica. Essa base super secreta foi encontrada alguns anos depois em documentos deixados para trás pelos nazistas. Eles a chamavam de Base 211. Em 1939, os alemães faziam viagens rotineiras para a Antártica para levar suprimentos para o local, e até então ninguém sabia o motivo pelo qual eles estavam fazendo isso. Estudiosos acreditam que o interesse dos nazistas em construir uma base na Antártica deveria ser porque eles queriam ter um local para fugir caso eles perdessem a guerra. Tanto que em 1942, vários especialistas e cientistas nazistas foram enviados para essa base secreta na Antártica, juntamente com várias tecnologias de origem desconhecida. Quando a guerra acabou, os Estados Unidos contratou os cientistas nazistas para trabalhar para eles. Eu já falei isso aqui no canal, é um vídeo da NASA. Porém, alguns desses cientistas nazistas
permanecem desaparecidos até hoje. Acredita-se então que eles foram para essa base na Antártica. Alguns reportes da polícia da Argentina revelaram que mais de 100 submarinos nazistas foram encontrados durante 2 anos após o término da guerra. Foi então que o General Byrd, lembram dele, o americano que foi para lá? Ele foi convocado para uma outra expedição. Essa expedição tinha como objetivo monitorar essa base secreta que os alemães estavam construindo na Antártica. Só que quando ele chegou bem pertinho, uma coisa deu muito errada. Objetos voadores muito esquisitos começaram a aparecer de todos os lados, fechando o cerco com a frota do General Byrd. Segundo testemunhas, esses objetos voadores atiravam lasers nos barcos que faziam com que eles cortassem no meio. Tecnologia impossível para a época de 1940 e para hoje. Gente, era um laser que dividia um destroyer de 14 mil toneladas no meio. Depois que a guerra acabou e a União Soviética acabou com o nazismo, o comunismo começou a imperar aqui na Europa e vários documentos muito esquisitos foram encontrados em posse dos nazistas. Documentos, fotos e desenhos encontrados provaram que os nazistas estavam trabalhando em uma espécie de tecnologia super secreta, construindo naves em formato de disco que certamente eram impossíveis de ser construídas e, aliás, certamente impossível de voar naquela época. Foi então que descobriram os intuitos da Sociedade Ahnenerbe. E até os dias de hoje, o Serviço Secreto Americano busca informações sobre essa sociedade. Essa sociedade foi criada para estudar ocultismo e misticismo. Ela foi fundada por membros de altíssimo cargo dentro do Terceiro Reich e eles estavam muito empenhados em pesquisas paranormais. E para tais estudos eles estavam muito interessados nas origens de Atlantis. Sabe Atlantis, o continente perdido? Porque eles acreditavam que Atlantis era o local de origem da raça ariana. Pesquisando então, eles chegaram até um mapa turco chamado Piri Reis. Já ouviram falar do Piri Reis? Esse mapa mostrava o continente Antártica centenas de anos antes dele ser descoberto pelos russos. Ah, e detalhe, sem gelo. Um especialista da NASA avaliou esse tal desse Piri Reis e ele disse o seguinte: existe pelo menos 500 metros de grossura de neve na Antártica hoje. É impossível que esse mapa tenha sido desenhado em 1513. Esse mapa, esse tal de Piri Reis, ele tem a mesma precisão da Antártica hoje em dia. Como um mapa do século XVI tem a mesma precisão do mapa da Antártica de hoje em dia, sendo que eles nem conheciam aquela região. Aí vocês, tá bom pra vocês que o negócio vai ficar pior. Sendo assim, fez com que os alemães pensassem que a Antártica de hoje era, no caso, Atlantis do passado. E assim que eles descobriram isso, então eles perceberam que talvez as informações deveriam estar lá na Antártica. E daí, gente, os Ahnenerbes, aquela sociedade secreta, começou a estudar artefatos em todos os locais do mundo, desde a América do Sul até o Tibete. E eles chegaram em ninguém mais, ninguém menos do que nos Cavaleiros Templários. E os Cavaleiros Templários, eles tinham manuscritos da América do Sul, comprovando que a América do Sul existia antes de Cristóvão Colombo chegar lá. E, inclusive, os Cavaleiros Templários tinham um mapa idêntico a esse que os turcos tinham. Eles tinham um mapa idêntico ao Piri Reis. Tudo isso centenas de anos antes da Antártica ser descoberta. Quando a União Soviética invadiu a Alemanha e os alemães fugiram, eles levaram com eles 140 mil volumes em documentos da Sociedade Ahnenerbe, ou seja, esses arquivos estão perdidos até hoje. Vai saber o que não tem neles. Os estudos dos Ahnenerbes foram utilizados para a construção de armas de destruição em massa, não convencionais, armas psicológicas e pior, armas de dominação em massa. Agora vocês estão vendo aí uma foto do protótipo assinado pelo cientista alemão Victor Schauber. Essa máquina que vocês estão vendo foi construída em 1922.
seguindo, obviamente, as especificações canalizadas pela Sociedade Ahnenerbe. O dispositivo continha 3 discos, 2 deles giravam em sentido horário e o de baixo girava em sentido anti-horário, criando então um campo gravitacional antigravitacional, fazendo com que o dispositivo voasse e desconstruindo o espaço-tempo em volta dele. Enquanto isso, na Antártica, antes, durante e depois da milhares de OVNIs e avistamentos de objetos não identificados são reportados por dia. Eles têm formato de disco, de esfera, de cilindro, são vários. Um comandante especializado da frota da União Soviética chamado Bereznev disse que ele saía para fazer as observações noturnas dele e ele via milhares de naves todos os dias. Pescadores da região da Ilha da Geórgia também reportaram a mesma coisa e, inclusive, eles tiraram fotos do evento. Em 1976, então, a Marinha japonesa estava monitorando 19 objetos não identificados na mesma região. Esses objetos simplesmente sumiam quando entravam em contato com a água. Eles saíam da água numa velocidade muito rápida e, do nada, eles sumiam. E aí começou aquela pergunta, se eles estão sumindo, para onde eles estão indo? Não haviam respostas até 1980, quando um astrofísico chamado Kip Thorne propôs a teoria quântica mais louca que já existiu na face da Terra. Kip Thorne disse então que existia uma grande possibilidade de existir uma espécie de vórtice ali na Antártica, uma espécie de portal. Um portal utilizado para sustentar viagens entre a Terra e o espaço, bem como viagens no tempo, o que explicaria o fato do povo turco conter no século XVI um mapa atualizado da Antártica hoje em dia. E através de alguns cálculos matemáticos, Kip Thorne concluiu que esse portal, esse vórtice que existe na Antártica, estaria ligado a um buraco negro na estrela Vega. E anos mais tarde, no Alasca, em 1922, começou então a construção do HAARP. Já ouviram falar do HAARP? Ele é um complexo extremamente poderoso de antenas de radiofrequência. Oficialmente, esse lugar serve para monitorar a ionosfera, que é uma das camadas da atmosfera. Porém, clandestinamente, por trás dos panos, escondido da população, essa planta atua no desenvolvimento de novas geofísicas, psicotrópicas, climáticas. O HAARP é uma espécie de micro-ondas gigantesco, aquecendo cada vez mais a atmosfera e provocando assim os famosos cataclismas, eventos climáticos absurdos. Mas além do HAARP existem muitas outras coisas, não é mesmo? Os cientistas russos acreditam que o HAARP foi criado para monitorar as entradas e saídas do portal que existe na Antártica. E não existe só o HAARP no Alasca não, tá? Tem um outro na Groenlândia e um outro na Noruega, no hemisfério norte, porque eles acreditam que esse portal ele funciona como entrada pela Antártica, ou seja, por baixo, e saída pelo Ártico. Então eles monitoram tudo isso e muito mais com a desculpinha de estamos monitorando a ionosfera. Ionosfera do meu se for. Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desses assuntos relacionando Segunda Guerra Mundial, nazismo e tecnologias estranhas, existem vários documentários, inclusive o que eu falei aqui nesse vídeo não é nem 1% do documentário lá do Terceiro Reich. Então se você gosta desses assuntos, deixa aqui nos comentários que eu trago mais vídeos assim pra vocês. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou deixa um like, se inscreve no canal se você for novo, não se esqueça, toda segunda-feira tem vídeo sobre ufologia aqui no canal. Então se você gosta do tema, já se inscreve aí, tá? E nos outros dias, na quarta e na sexta, tem os vídeos doidos também. Então, não perca nenhum. Vá, passa aí no canal uma vez por semana, faz maratona. E eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo. Goodbye!